de que Ele vai fazer. É interessante que o versículo escolhido para esta festividade também está lá em Hebreus 12, né? E que diz, né? Tornai a levantar as mãos cansadas, Aleluia! os joelhos desconjuntados. Eu só queria que vocês dissessem: eis-me aqui, opere em mim. Amém. Vai sentar. Aleluia. Glória! Glória seja dada ao nome de Jesus Cristo. Deus de vitória, varão de guerra. Meus queridos irmãos, quantas vezes nós estamos na casa de Deus, precisando, carentes, e todos olham para nós, estão sorrindo, mas ninguém sabe exatamente o que vai na vida, no coração. E a gente pergunta, Senhor, o que tu queres? O que de fato tu queres? O que queres que eu faça? Quando nós olhamos assim, é a Santa Igreja do Senhor. Aleluia. Comprada, lavada, remida no sangue do Cordeiro. Olhem para essas flores, estão lindas. Todas elas têm um miolinho aqui dentro, tudo assim, uns pontinhos. É você. Você é uma flor escolhida de Deus. Mas aquilo que ninguém vê, Deus vê. O Senhor penetra entre a divisão da nossa alma e do nosso espírito. O Senhor, aleluia, vai aonde a medicina não chega, os bisturim não chegam, mas a palavra chega. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Quando estamos aqui, irmão, trabalho de jovem, que lindo, que bonito, uniforme bonito, fortalecendo mãos fracas e joelhos vacilantes. Se nos olharmos com um olhar simples, crítico, completo, aleluia, todos têm cabeça, troncos e os membros, mãos e pés. Todos. Deus, quando fez cada um completo, perfeito. As anomalias que existem por aí, Deus o sabe porque está permitindo. Aleluia. Mas eu não sei por que vocês escolheram o versículo que fala primeiro de mãos. Como de fato, o principal está aqui, a cabeça. As mãos obedecem o comando do cérebro. É as minhas mãos que pode dizer, pega isso. É as minhas mãos que pode dizer. Está entendendo? É as minhas mãos que preparam o alimento, tempera uma panela e faz uma comida. Mas o comando está aqui. Aqui, na cabeça. Aleluia. Nós estamos pedindo fortalecimento para as mãos. Porque o mal também é feito pelas mãos. Mas é determinado pela cabeça. Nós temos uma necessidade de funções completas no nosso ser humano.
cabeça, tronco, membros, os nervos, os ossos, a pele, tudo. Nós precisamos estar completos. Se tiver faltando alguma coisa, está doente. Tem que correr para o médico. Talvez tenha até que tirar algum pedaço aí e fazer um implante qualquer para que fique completo. Mas não é isso que eu quero falar essa noite. Eu quero falar de um corpo que ninguém pode tirar nada e nem colocar nada, porque Deus fez perfeito. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E tem mais uma coisa. Nós somos parte desse corpo. E mesmo como parte do corpo, nós ainda não alcançamos a perfeição. Deus está trabalhando. E um dia, se permanecermos, alcançaremos a estatura que a palavra de Deus chama de varão perfeito. Aleluia. Por mais que nós nos santifiquemos, nos preparemos, oremos, jejum, oração, leitura da palavra, evangelização, tudo isso é mandamento de Deus, nós temos que fazer, mas ela não está completa. Nossos olhos ainda não viram o Senhor. E você quer saber de uma coisa? Eu fui desafiada uma vez por Satanás. Estava num trabalho de libertação e o Senhor falou para mim: para e escuta o que ele vai falar. E ele falou na endemoniada: olha, pastor Jorge, olhou para mim e disse assim: você não o conhece como eu conheço. Você nunca o viu como eu já vi. Eu estava aí nas pedras dele. Eu conheço mais do que você. E o Senhor mandou eu escutar o que Satanás estava falando. Eu não gosto de conversar com o demônio. E nem conversei com ele. E ele foi falando, e o Senhor me mostrando o que ele estava fazendo e como ele estava dominando uma vida. Aleluia. O Senhor disse para mim: levanta tuas mãos. Eu levantei. E o Senhor me disse: diga para ele que você sabe mais do que ele imagina. Aleluia. Oh, glória a Deus. O Senhor mandou que eu dissesse: escute bem, Satanás, você não é mais, você é ex. E quem é ex, passou. Vocês estão entendendo? Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. E tem uma coisa, eu sei mais ainda. Eu sei que você não mostra a sua cara porque está pisada pelo meu Senhor. Eu ainda sei mais ainda, que o meu Senhor me deu autoridade sobre você. Aleluia! Glória a Deus. Eu disse: eu te engasgo agora. Não tem direito de falar mais nenhuma palavra. Aí nós viemos para este congresso, fortalecendo mãos fracas. Levanta a mão. Diga: Senhor, eu hoje consagro as minhas mãos a Ti, para que seja fortalecido. Mas o que tem isso a ver? Jesus me chamou para a obra e começou a me usar com 5 anos de idade. Irmãos, eu fui bem levada. Nós éramos 7 irmãs e 4 irmãos. E eu queria fazer tudo quanto era arte que meus irmãos faziam. Eu fazia arapuca, eu caçava, eu tinha estilingue, ainda tem um estilingue lá na gaveta da minha casa. Uma amiga danada. Tchum! Disse assim:
pode levar para casa para fazer farofa. Glória a Deus. Mas quando eu fiz 11 anos, Jesus me batizou com o Espírito Santo e me deu dom de profecia. Mas já me usava com cura divina. Ele disse para mim: desocupa tuas mãos. Aí eu perguntei: desocupar? De quê? Eu tinha caderno de poesias, de pensamentos, tinha de piada. Era adolescente. Todo mundo eu pedia: escreve aqui um pensamento para mim. E estava colecionando aquilo. O Senhor disse: queima, não dá para ninguém, que eu vou te dar coisa nova para você escrever. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Novela eu nunca gostei. Músicas mundanas também não. Mas o Senhor disse: eu quero ungir a tua cabeça. Eu quero ungir os teus ouvidos. Eu quero ungir os teus olhos. Eu quero ungir a tua boca. Eu quero ungir o teu nariz. Mas eu quero ungir as tuas mãos. E quero ungir os teus pés. Eu te quero por inteiro. Eu não podia compreender isso. Irmãos, 7 filhas. As minhas irmãs não tinham coragem de matar uma galinha para comer. Nem um pato. Não tinha. Mamãe pagava para caçar rãs, porque meu irmão estava doente. Era só pegar aquela penca de rã e fazer assim, já saía tudo gritando e com medo. Eu pegava uma a uma, cortava a cabeça, cortava as mãozinhas, patinha, tirava o macacão delas inteirinho, pegava um pedaço de piaçava, enfiava aqui assim na cabeça, aí ela esticava todinha, pronto. Não tremia mais dentro da panela. Vocês estão entendendo? São segredinhos que a gente faz com as mãos. Mas um dia o Senhor falou comigo: não quero que tu mates nem galinha, nem pato, nem rolinha, nem pombo, nada. Eu vou ungir as tuas mãos. Aleluia. Aleluia. E tem uma coisa: as mulheres não podiam ungir. Não é verdade, pastor? É verdade. Não podiam. Era só os diáconos ou os presbíteros. A princípio, nem os diáconos. Só os presbíteros e pastores. Eu sou criada nessa igreja. Mas um dia eu fui orar uma mulher. E o Senhor falou comigo: unge as pernas dela. Eu disse: mas eu não tenho óleo para ungir, nem tenho azeite. Hoje eu carrego na bolsa azeite. Eu pedi ao dono da casa, o esposo daquela irmã: você tem azeite? Tem. Me traz uma colher com azeite. Eu apresentei ao Senhor, passei o azeite nas mãos e ungi as 2 pernas que estavam inchadas. E ele foi para a cozinha fazer um cafezinho enquanto eu fiquei conversando com a esposa dele. Quando ele voltou, aquele inchado murchou. Glória a Deus. Vocês estão entendendo? Glória a Deus. O Senhor disse: aprenda. A unção é minha. Glória a Deus. E todo jugo será despedaçado. Aleluia. Por causa da unção. Glória. Mãos pequenas, olha o tamanhozinho da minha mão. Fraca. Mas na força do Senhor, eu tudo posso. Aleluia. Aleluia. Uma vez o diabo levou
oração, as irmãs estavam tudo apavoradas, aquele cara ameaçando, fazendo. Eu peguei esse impulso, veio em casa, você que é fortinho, você que é minha ex-ovelha. Glória a Deus de vê-lo aqui. Eu peguei ele aqui assim, na mão do bolso. Eu peguei ele aqui, ó, aqui. Eu disse, tira a força e põe por terra. Quando eu disse, tira a força, põe por terra, o cara caiu de joelho. E sem força nenhuma. Aleluia. Glória a Deus. Como é que está escrito aí? Fortalecendo? Sua mão pode ser fraca, mas se ela estiver nas mãos de Deus, ela é forte. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Não tem fortaleza diante daquele que está na força do Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo disse: diga ao fraco, sou forte. E tem mais. Tudo, diga tudo. Olha para o seu irmão e diz tudo. Você sabe o que é tudo? Pergunta para ele. Pois é tudo. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Nós temos que entender que a fortaleza vem de Deus. Ninguém tem mais força do que Deus, não. Foi Deus que criou tudo, irmãos. Ele pode fazer essas folhas aqui, puxar assim meio minuto. Deus pode fazer isso. Olha, teve um dia que eu estava agradecendo a Deus. Eu comecei a dar gargalhada, que eu estava sozinha em casa. Eu disse, meu Deus, se alguém me ver aqui agradecendo e dando gargalhada, vai dizer, ficou maluca. Mas sabe por que eu estava dando gargalhada, pastor Lino? Porque 7 centros de Umbanda foram uniformizados para o cemitério do Irajá, quando estava sendo velado o corpo da minha irmã, e eu sentada à cabeceira, e eles chegavam na porta, olhavam para mim e não entravam. Oh, glória a Deus. O Senhor disse, eu te colocarei ali como um escudo. Amém. E eles não terão poder de chegar nem perto de ti. Glória a Jesus. Chegava-se na porta da capela, ia voltando tudo. Aleluia. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque é um culto de jovem. A palavra de Deus diz claramente, eu vos escrevi jovens, porque sois fortes. Aleluia. Oh, glória a Jesus. A palavra de Deus está em vós. E já vencestes o maligno. Aleluia. Se você não duvidar, tudo que você pedir receberá. E tem uma coisa, não adianta demônio se materializar. Não adianta mandar macumba para você, porque a macumba vai vir e vai voltar para quem mandou. Se botar alguma coisa na boca do pobrezinho do sapo, que não tem nada a ver, é o sapo que vai morrer. Está entendendo? Essa é a verdade, irmãos. Entendam isso. Este local está dependendo de um exército de fiéis que confiam na palavra e que estão prontos para serem usados por Deus. Aleluia. Sem duvidar, sem medo, sem covardia. Porque não adianta
Você vem para a igreja, dá glória a Deus, aleluia. Chega em casa, está lá, aprontado na frente da televisão, no futebol, na novela e tudo aquilo. Contaminou. Isso tira santificação. E sem santificação ninguém verá o Senhor. E tem uma coisa, ninguém engana a Deus, mas também não engana o diabo. O diabo sabe. Por isso que quando a palavra de Deus nos mostra que chegou o endemoniado e disse, olha, em nome de Jesus a quem Paulo e Pedro pregam, sai! O diabo disse, eu sei quem é Paulo, eu sei quem é Pedro, mas e vocês, quem são? Mas se você tem a graça, sabe o que acontece? Só de você botar o pé lá na porta do centro, o diabo não desce. E os pais de demônio ficaram loucos. O que está acontecendo? Eu já senti, eu já botei a fé, eu já fumei, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. E o enxume não desce. Zé Pilintra não vem. A pombagira não quer vir. Não quer vir. Aí chega outro e diz, tira essa mulher daqui. Ela está impedindo, é por causa dela que eles não descem. Mas por quê? Porque tem uma vida santa. Aleluia. E com a unção do Espírito. E no reino espiritual só existe luz e trevas. E se você é luz, a treva tem que sair. Aleluia. Aleluia! E foi Jesus quem disse, vós sois a luz do mundo. E a luz não pode ficar escondida, tem que ficar no alto. O pastor disse, é uma congregação pequena. Deus usa dos gemidos o menor. O que ele fez com o profeta? Prepara o altar e manda os baalins prepararem o altar deles, que eles são muitos, eu sou um só, sou sozinho. Ele sozinho, um homem só, diga para mim, para 450. Está entendendo? E ele cá preparando e ainda dizer, grita mais alto. Pode ser que Baal está dormindo, ou fez alguma viagem, vamos ver se ele acorda, ou se ele chega para atender vocês. Mas ele consertou o altar. 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel. Depois de consertar, eu pergunto para vocês, quando vocês vão acender fogo, vocês botam água? Quem faz churrasco aqui? Você bota água para acender fogo, para fazer churrasco? Não bota. Não é verdade? Ele disse, eu quero água. Quero água. Quero 4 medidas. 4 medidas de 3. 3 vezes 4, 12. São as 12 tribos. É tudo de acordo com a palavra. Quantos são os discípulos? 12. Quantos eram os filhos de Jacó? Quantos eram os filhos de Ismael? 12. É preciso ver aquilo que o Senhor quer. 12. É o número de Deus, completo, perfeito. Mas não é 7, pastor? 7 também é perfeito, é completo. Daniel orou e ele sabia que Deus ouviu e a resposta não chegou. A gente pergunta, mas como é que ele sabe que Deus ouviu e Deus não mandou resposta? Deus pode dizer sim, não, espere. Quem entendeu? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Mas ele esperou e não veio. Aí ele voltou.
Quantos dias ele fez de oração? 21. O que é 21? É 3 vezes 7. Aleluia. Você orou uma vez só, já está desanimado? Não tem coragem dessa uma vez que você orou. Não chegou nem a 3 minutos. Em 3 minutos você ainda poderia dizer 1 minuto ao Pai, 1 minuto ao Filho, 1 minuto ao Espírito Santo. Mas você não orou nem 3 minutos. Está reclamando que Deus não respondeu? Volta lá. Faça igual o profeta. Vai olhar lá para o monte, porque vai vir chuva. Orou. Não vejo nada do Senhor. Volta que eu vou orar outra vez. Quantas vezes o profeta orou? 7 vezes. Na 7ª vez, o que ele viu? Uma nuvem do tamanho do quê? Mas era mão fortalecida. Era como se estivesse mostrando a mão de Deus. Vai correndo dizer para o rei: corre, foge, pega a tua carroça, porque a chuva vai te pegar no caminho. Aleluia. Aleluia. Fortalecendo as mãos fracas. Você tem coragem de pegar as tuas mãos e dizer: está aqui. Põe aqui a tua unção. Eu fiz uma desobediência lá em Manaus. O pastor disse: quem está desse lado não passa para aquele. Quem está naquele não passa para esse. Não dá a mão a ninguém. Não põe a mão sobre ninguém. Porque lepra é perigosa. A lepra pega, ela é contagiante. Tá? Estou eu lá no meio do povo. Aí o Espírito Santo me diz assim: você está vendo aquele homem lá de cabeça grisalha? Vai lá. E põe as mãos sobre ele. E eu o curarei. Eu olhei para o pastor, para o ministério. Eu disse: Senhor, mas pastor, isso para ninguém passar para lá. Isso para não dar a mão, nem botar a mão, nem fazer nada. O Espírito Santo me perguntou: o que te interessa, o que te importa? Obedecer o homem ou obedecer a Deus? Eu disse: obedecer a Deus. Então vai. A Bíblia diz: vigiai e... Diga: vigiai. Primeiro. Depois olha. Eu olhei para o pastor, ele estava orando, mas estava vigiando. Eu pulei a mureta, fui lá do outro lado e pus as mãos sobre o homem. Repreendi a lepra, em nome de Jesus, e voltei. Quando ele abriu os olhos, já estava pulando a mureta, já estava de volta. Glória a Jesus. Aleluia. Você sabe que Deus não quer covarde nem medroso? Por isso que a Bíblia diz: eu vos escrevi jovem, porque sois fortes. Oh, glória. Aleluia. Sois fortes. E tem que ser, não é só ser forte, tem que ser valente, corajoso e ter fé. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. É igual eu disse para o médico naquele hospital de Bom Sucesso: doutor, não deixa essa senhora ir embora, não. Queria lhe pedir isso. Ele olhou para mim: a senhora é médica? Eu disse: mais do que médica. Ele olhou assim para mim, a enfermeira, ele disse assim: tem vaga, doutor, pode deixar. Aleluia. Glória a Deus. Eu sou médica nada. Eu sou serva do Deus vivo. Aleluia. E quem é servo do Deus vivo é mais do que juiz, é mais do que médico, é mais do que presidente, é mais do que tudo. Porque tudo Glória a Deus. que pedir na oração, crendo, recebereis. Glória a Deus. O Senhor me disse: ore por ela. E essa noite eu vou dar a vitória, o neném dela vai nascer. Orei e nasceu. No dia seguinte eu acordo aquela turma de barriguda lá no meu quarto. Eu perguntei: o que houve? Tem alguma revolução por aqui?
O Senhor diz, sou eu que abro a palavra, sou eu que fecho a palavra. Aleluia. Eu orei aquelas mulheres todas, eu disse para a médica da noite, essa noite a senhora não dorme, não tira nem um cochilo. E disse, por que não? Porque vai nascer bebezinha a noite inteira. Oh, glória. E era, irmãos, nieta ali. Teve 3 que não deu nem tempo de chegar na sala de parto. Nasceu na cama. Por que você está dizendo isso, pastora? Porque eu quero que essa mocidade que está aqui hoje entenda uma coisa. A sua mão pode ser fraca, mas se tiver ungida, é a mão de Deus. É levantando mãos santas. E isso é tão importante, irmãos. Por que a palavra de Deus diz assim? A ninguém imponhas precipitadamente as mãos. O que tem isso a ver, pastor? Tem a ver. Olha aqui. Se este galho que está aqui estiver doente, faça de conta que, por exemplo, uma pessoa, eu vou orar e eu ponho as minhas mãos aqui. Sabe o que eu fiz? O que significa isso? Eu cobri o mal que está aqui embaixo. Está entendendo? Quem está entendendo? Amém. Vou completar. Eu cobri o mal. Se eu vou orar uma pessoa, eu imponho as mãos. E se tiver ali embaixo, seja o que for, demônio, doença, o que for, se as minhas mãos estão santificadas, e eu coloquei aqui, a unção de Deus desce, Glória a Deus. passa pelas minhas mãos e penetra aqui embaixo. E haverá milagre. Está entendendo? Porém, se as mãos não estiverem santificadas, o mal que está embaixo passa para a mão que está em cima. Por isso que a Bíblia diz, não imponhas precipitadamente. Não fique brincando. Aí por aí, vai. Eu já vi sair de um e entrar na pessoa que botou a mão. E dá mais trabalho do que aquele outro que estava endemoniado. Eu já vi uma mão, irmão, que era toda manchada, leprosa. Não estava preparada. É levantando mãos santas. O que é ser santo? É ser separado para Deus. Se a sua mão é separada para Deus, não pega cigarro para fumar. Se a sua mão é separada para Deus, você não pega um copo de bebida para beber. Você está entendendo? Não pega um troço que não presta para cheirar. É santa, é separada. Não rouba, não mata. Separado para Deus, santo, santificado ao Senhor. Então ela deixa de ser fraca, ela passa a ser mãos fortes. Mãos fortes. Aleluia. Aleluia. E tem mais uma coisa, hein? Você nem precisa botar a mão. Enfrentei um valentão uma vez dentro do ônibus 71 lá em Pirajá. Estava lá pintando, aborrecendo todos os passageiros. E eu estava em pé, perto do motorista. Estava ali, indo para o trabalho, trabalhava na rua do passeio. E o cara lá falando tudo. Eu com o porta-caderno aqui debaixo do braço e a bolsa aqui pendurada. Com essa mão eu estava segurando o ferro. Eu disse, Jesus, teu sangue tem poder. Levantei a mão e fiz assim. Sai dele, em nome de Jesus. O cara caiu lá no meio, foi empurra para lá, empurra para cá. Aí uma pessoa perguntou, o que a senhora fez?
Eu disse, só levantei a mão santa. Aleluia. E repreendi. Vocês estão entendendo? Deus está preparando alguém aqui que está com batalha até em casa e precisa vencer. Não fui eu que escolhi o tema, foram vocês, hein? Quer dizer, pois a pastora veio falar sobre. Fui eu que escolhi, foi vocês que me deram o tema. Fortalecendo mãos fracas e joelhos. Joelho vacilante, joelho tremente, joelho ferido, igual eu tenho aqui, ó. E tem joelho que não dobra de jeito nenhum. A igreja toda dobra o joelho, mas aquele cabra não dobra. Aquela irmã não dobra. Eu não. E Jesus me aceita aqui mesmo sentado. Vai. Na hora que te apertar, você dobra. Joelhos desconjuntados, vacilantes, joelhos fracos. É forte para jogar bola. É forte para dar uma joelhada no outro e machucar. Mas não é forte o suficiente para se dobrar diante do Rei dos Reis. Aleluia. E do Senhor dos Senhores. Deus está buscando isso. Cabo Frio, em si, é um local contaminado. Porque tem águas para todos os lados. E o diabo leva seus adeptos para fazer feitiçaria, fazer tudo que não presta nessas águas. E a gente vai todo bonitinho para lá e mergulha nas águas contaminadas. Aí quando eu volto para casa, tá coçando aqui. Sai um furuco aqui. A minha cabeça, o cabelo está caindo. Meu pé tá... Por quê? Por quê? As águas quem criou foi o Senhor. Olhe! Quando você for à praia, ora, Senhor, limpa essas águas. Aleluia. Aleluia. Repreende as trevas que estiverem por aqui. O espírito de assassinato que vem para fazer as pessoas morrerem afogadas. Olha, irmãos, Deus criou tudo para o nosso bem, mas o diabo quer se aproveitar. Ele não dorme, ele não descansa, ele dá faceirão. E nós ficamos lá, dormindo a noite inteira. Pastor Silas voltou essa semana toda, 3 horas da manhã. Todo mundo levantando para orar. A igreja toda, o ministério todo. Porque nós estamos em guerra. Nós precisamos orar. Nós precisamos buscar. Nós precisamos pedir ao Senhor. A oração tem poder de anular as impossibilidades. A oração tem poder de mudar a circunstância. Eu estava em casa, estava pensando no que vocês escolheram aqui. Desculpe, mas eu cheguei, dá até um tema, mas não dá para falar nisso. Mudando as circunstâncias conectados ao trono de Deus. É dentro da modernidade. Nós podemos mudar as circunstâncias se estivermos conectados com o céu. Aleluia. Ainda tem mais uma coisa, o maior segredo, milagre, poderoso, é que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Aleluia. Nós podemos falar com o Eterno, está conectado lá, sem pronunciar uma palavra, só aqui, ó, na mente. Nós oramos essa noite pela mente. Ainda tem mais uma coisa que eu acho a coisa mais gloriosa que existe. Às vezes eu nem orei, eu só pensei e o Pai já me atendeu. Aleluia. Que coisa maravilhosa. Isto se chama poder de Deus.
Aleluia. Amém. Nunca dá um culpado celular no céu. Não dá. Nunca tem. Pi, pi, pi. Nunca você vai ouvir uma mensagem de lá dizendo assim, Fora da área. fora de área de cobertura, ou outra mensagem qualquer, contrária. Você ligou, pim! É como se o Senhor dissesse, fala meu servo, pode falar, que o teu Senhor está te ouvindo. Você está entendendo? Sai o medo, sai o pavor, sai a fraqueza, sai o tremor dos joelhos, você vira fera. É um Sansão cheio do Espírito. Você pode entender isso? Aleluia. Aleluia! Glória a Jesus! E que coisa maravilhosa! O que Deus está querendo levantar, essa juventude, essa turma, que tem força. Que olha assim uma menina bonitinha, como aquela que está ali com a maquinazinha assim, está pensando quem olha na beira da praia, ela tirando foto, transviada. Aí, vai se aproximar, para ver como ali tem fogo do céu, Aleluia. para queimar. Glória a Deus. Está entendendo? Aleluia. Deus se encarrega de nos revelar, Maravilhoso. nos dá o discernimento. Cuidado, o diabo quer acabar com os homens. Estão em extinção. Lamento. Quantas moças para casar e não tem homem? Isso é uma vergonha. É verdade. E tem uma coisa, o diabo está matando quando é menino, ainda no ventre, ou na hora que nasce. E se conseguir nascer até 5 anos, ele dá um acidente para matar. Mas por que ele quer matar os meninos? É desde o princípio. Moisés foi um escape para ser o homem de Deus. Toda vez que Deus precisa de um grande homem, ele escolhe uma grande mulher. Uma mulher de fé, temente, cuja vida está na presença de Deus. E escolhe o homem que vai plantar semente naquele ventre, porque aquela semente vai ser instrumento de Deus. Isso é muito importante. Por que o Senhor mandou o anjo falar com Isabel? Olha aí, você é estéril, você vai gerar um filho. E esse filho será o que vai preparar o caminho do Senhor. Estéril. Por que escolheu a mulher de Manoá? Na hora que Israel estava oprimido pelos filisteus. O Senhor olhou o exército. Poxa vida, não tem um homem aqui para eu colocar, para vencer por Israel. Vou fazer um. Pega uma mulher estéril e diz, olha, você vai gerar um filho. Você não pode beber bebida forte. Esse menino vai ser isso, isso. E é ele que eu vou usar para livrar o povo de Israel da mão dos filisteus. Peraí. Ela começou, vem aqui, fala com meu marido também. Para nós sabermos como é que nós vamos criar essa criança. Para ser instrumento de Deus. Deus escolhe a mulher e escolhe o homem. Se você vive por aí fornicando, fazendo tudo que não deve, não será a tua semente que virá um santo para Deus. O homem tem que se guardar também, assim como a mulher, para que Deus possa usar a semente na terra fértil para gerar aquele que Deus quer. Aleluia. Qual é a intenção de Satanás? Que não nasça homem.
para que a família se acabe. Que não nasça homem para que não tenha substituto ministerial. É isso que ele quer. Mas quem criou a família foi Deus. Ele é o arquiteto da família. Aleluia. Ele está velando pela família. Embora ele poderia até das pedras trazer filhos, transformar pedras, trazer filhos a Abraão, mas não é este o propósito. Vigiai, rapazes. Vigiai, moças. Senhoras, senhoritas, homens de Deus, ponte diante do Senhor e diga: eis-me aqui. Aleluia. Usa-me a mim, desde o alto da cabeça até a planta dos pés. Todos os nossos órgãos foram criados com finalidades específicas diante de Deus. Quando a gente tem reunião de casais, tem muitas perguntas indiscretas. É pecado sexo anal? É pecado sexo oral? Eu pergunto para a pessoa quando me perguntam: para que Deus fez a tua boca? Para que Deus fez o teu olho? Cada órgão do nosso corpo tem uma finalidade. Nem precisa perguntar. Se está usando errado, está pecando. E pecado não entra no céu. Só entra o pecador lavado, remido no sangue do Cordeiro. Nós temos que entender isso, irmãos. Nós precisamos que as mãos sejam fortalecidas, mas que o joelho também sejam santificados. É a força do joelho que impera na área sexual, o ato, e tem que ser santificado a Deus. Não estou falando do pênis, eu estou falando da força dos joelhos vacilantes. Deus quer todo o teu corpo, alma e espírito santificado ao Senhor. Antigamente não se podia falar sobre isso, porque era como se fosse moral. Não, Deus não fez nada imoral. Tudo que Deus fez foi visando a santidade. O sexo em si não é pecado. O pecado é o uso errado do sexo. É Deus quem fez o sexo. E os opostos se atraem. Foi Deus que fez isso. Não é pecado você ser atraído para sua esposa, nem a sua esposa ser atraída para você. Foi Deus quem fez isso. Quem pode dizer amém? Amém. É alguém escandalizado aí. Dá glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Porque Deus criou tudo para a honra e glória do seu nome. Aprende a orar. E tem uma coisa, irmãos. Assim como tem a mulher fértil e tem a mulher estéril, também tem um homem estéril. Tem homem estéril. Eu já atendi casais. Chegaram. Depois do anotário, pode falar. Aí vira o marido para a esposa e diz assim: fala, filha. Aí ela diz: eu não, fala você. Eu disse: aquele que tiver com problema, fala. E ele dizia: não é a minha esposa, sou eu. A minha semente sai morta. O homem não gosta de confessar isso, não gosta de ir a médico. Mas Deus criou a medicina a nosso favor. Se você tiver com algum problema, vá ao médico. Não é pecado ir ao médico, nem é vergonhoso ir ao médico. Quantos estão aí com câncer de próstata porque não tem vergonha de fazer o exame? A medicina está a seu favor. Vai. E Deus vai na frente e vai abençoar. E vai dar tudo certo.
Quem pode dizer amém? Amém. Você precisa orar e agir. Oração. Orar e ação. Isso em todos os sentidos. Deus quer que haja na sua igreja poder. A oração traz o batismo com o Espírito Santo. E com o batismo do Espírito Santo abre-se as portas para os dons espirituais. Você passa a ter uma vida santificada e de poder. Passa a produzir os frutos do Espírito. E o diabo corre de você. Se você vem nessa calçada, ele atravessa para outra. Para não te encontrar. Por causa do Espírito de Deus na tua vida. Esse tema não foi para brincadeira, não. Fortalecendo mãos fracas e joelhos vacilantes. Isso tem tudo. Deus quer dar vitória. Deus quer curar, quer libertar, quer purificar, quer salvar, quer expulsar demônio, quer libertar. Deus quer desfazer essas feitiçarias, essa bagunça que está no nosso Brasil. Deus quer desfazer isso, irmão. Mentira, hipocrisia, uma política suja, imunda, enganadora, ladrona. Deus quer desfazer isso, mas só vai desfazer se a igreja orar. Aleluia. Está na mão da igreja a solução. Não estamos aqui para citar nome, nem rótulo de nenhum partido, nem nada, nem entrar nas homofobias que existem. Não quero saber disso. Eu quero saber que meu Deus pode fazer milagres, modificar tudo, trazer a sua glória sobre a terra. E tem mais uma coisa. Além de fortalecer as mãos fracas, frouxas, e firmar os joelhos vacilantes, ainda temos que dizer para os fracos, os desalentados de coração: sede fortes, não temais, eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus, Ele vem e vos salvará. Aleluia. Agora, estas coisas, irmãos, só vai acontecer com quem estiver comprometido com Deus. Aleluia. Comprometido. Você está comprometido com Deus? Você pode dizer: eu estou comprometido com Deus e Deus está comprometido comigo. Se eu estou comprometida com Deus e Deus está comprometido comigo, tudo que eu pedi a Ele, no nome dEle, vem. Amém. A vitória chega. Amém. Eu estava lendo uma palavra, um apelo aos jovens. Um dos maiores conflitos dos jovens atualmente tem sido a preocupação com o futuro, pois vivemos em um mundo voltado para os interesses individuais, que geram inseguranças, desconfiança, inveja, ódio, etc. E isso tem provocado uma grande competição entre os jovens, sem contar com o crescimento de forma terrível da violência e da imoralidade, do consumo de drogas, do alcoolismo, etc. Muitos jovens correm o risco de terem o seu futuro destruído. A juventude está se tornando uma presa fácil para Satanás, que tem colocado ilusões na mente dos jovens, para mais tarde os levarem à destruição. E uma de suas estratégias é colocar dúvidas quanto à provisão de Deus nas nossas necessidades. Mas saibam que o nosso poderoso Deus dá oportunidade de uma vida nova. Aleluia! Para aqueles que o buscarem. Está em Mateus 6,33. Onde há paz, alegria e um futuro promissor, além da nossa maior conquista, que será a vida eterna com Jesus Cristo.
Sendo assim, eu diria para todos vocês: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha. Tenha isso em mente, Josué 3:5. Santifica hoje. Vai para casa hoje com propósito. Eu vou me santificar ao Senhor. Eu serei um instrumento de bênção nas mãos de Deus. Você será exaltado. Você será bendito do Senhor. Você, além de louvar, também será louvado pelo mundo. Alguém vai dizer: esse jovem é um jovem de valor. Ele é sério. Pode confiar nele. E tem mais. Além de adorar a Deus, as pessoas vão olhar e vai ver que tem um adorador dentro de você. Glória a Deus. E tem mais. Você vai anunciando com exaltação a obra de Deus. E Deus confirma aquilo que você está fazendo. É interessante que eu tinha um sobrinho trabalhando comigo. E ele era mais satanista do que qualquer outra coisa. Por diversas vezes ele chegou para mim e disse: olha, tia, não tem dinheiro. Tem isso para pagar. Eu disse: por que você está assustado? Porque não tem dinheiro, tia. Não dá nada. Eu disse: olha, o meu Deus significa Jeová proverá. Eu creio. Eu creio que Deus provê nas mínimas coisas. Eu estava dentro de um táxi, era feriado, eu estava com o dinheiro certinho da corrida, que eu sabia o valor, e eu não tinha outro. Quando eu vejo a bandeira passou, o dinheiro que eu tinha. Aí eu disse: caramba, e agora o que eu vou fazer? Se eu vou mandar te esperar aqui na porta da igreja, eu vou lá dentro, pego com alguém, volto e pago. Aí aquela voz falou comigo dentro do táxi: olha pro teu pé. Meu pé? O que tem o meu pé? Quando eu olhei, tinha um bolinho de dinheiro, eu estava pisando em cima. Aí eu me abaixei e peguei. Aí eu disse: mas não é justo, está dentro do táxi e não é meu. E o Senhor falou para mim: nem é dele. Eu deixei aí para você pagar ele. Deus provê. Pode acreditar nisso? Amém. Deus provê. As mínimas coisas, irmãos. As mínimas coisas. É roupa, é calçado, é tudo. É na vida sentimental. Está dando errado lá? Pede o Senhor te direcionar. Está difícil te acertar? Não teve a confirmação de Deus? Faz um propósito com Deus. E Deus vai dar, ele fez comigo. O camarada perguntou para mim se você aceita, me aceita como namorado. Eu disse: não. E por quê? Porque uma crente não namora uma pessoa que não é crente. Qual é a diferença de uma católica para uma crente? Eu dei uma Bíblia para ele, está aqui dentro desse livro. Ele leu. Aí eu estou lendo. Não, ainda falta muita coisa. Eu não aceitou Jesus como Salvador. Ele foi na igreja, aceitou Jesus. Aí veio: agora você me aceita? Eu disse: ainda não, você ainda não está pronto. O que falta? Falta batizar. Ele foi para a classe, se preparou e se batizou. Mas ele não entendia. As pessoas diziam assim para mim: só vai se batizar por tua causa. Ela não está convertido. Eu digo: Senhor, tu jamais me deixaste enganada e não vai me deixar agora. Ele chega e diz assim para mim: eu tive um sonho, sabe, que eu estava dentro de um rio com uma roupa branca e tinha outra pessoa com a roupa branca. Eu levei minha trouxa de roupa e aquele homem pegou, fez assim, pum, deu um tapa na minha trouxa de roupa. A roupa ia pelo rio abaixo, eu quis segurar, ele não deixou e disse: de hoje em diante você vai ter roupa nova. Ele falou: o que é isso? Eu não entendi nada. Eu disse: mas eu entendi.
Eu entendi isso. Era eu que estava pedindo a confirmação do Senhor. Hoje você me aceita agora, isso não ainda falta. Falta o quê? Batismo com o Espírito Santo. Ninguém vai fingir batismo com o Espírito Santo. Só Jesus batiza. Foi para a vigília, começou a ir para os montes, para todo lado. E Jesus batizou com o Espírito Santo. Aí veio, fui batizado com o Espírito Santo. Ai, que bênção. Agora você me aceita? Eu disse, ainda não. O que falta? Pode ser que Deus me usou para salvar você e você não seja para mim. Vamos orar, pedir a confirmação de Deus. Mas Deus é tão sábio, como Deus honra o homem. Fomos para um trabalho de oração, a pessoa nem nos viu entrar, e Deus usou, e falou para ele. Aleluia. Confirmou. Foi 6 meses. Namoro, noivado e casamento. 42 anos de casada. 2 filhos pastores. 6 netos. E uma neta está se preparando para ir para o campo missionário na África. E os outros estão buscando a Deus. Qual é o seu problema, jovem? Você está pensando que Deus não está interessado na sua vida sentimental? Claro que está. Aí eu tenho um livro até que eu coloquei um título assim: por que é tão difícil achar a pessoa certa e permanecer casado? Eu não botei livros não, tá, pastor? Tá tudo dentro do carro. Que eu olhei assim, eu digo assim, esse jovem está tudo sem dinheiro. Então deixa na mão de Deus, seja o que Deus quiser. Aleluia. Aleluia. E tem outros ali para casais, para namorados, para tudo. Busque o Senhor. Aleluia. Ele está interessado na sua vida sentimental. Aleluia. Está interessado na sua vida profissional. Está interessado na sua vida financeira. Deus está interessado em você ser o instrumento dele. Aleluia. Que esta noite você se conscientize disso. E que se o Espírito Santo perguntar: a quem enviarei? Quem há de ir por nós nessas praias ganhar essas almas para Jesus? Quem vai tirar esses viciados das mãos de Satanás? Você possa dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus abençoe.